Tá. Bom, então eu quero formalmente agradecer a presença de todos, por estarem assistindo e prestigiando a defesa de dissertação de mestrado do candidato Júlio César de Luca Júnior, com o título do trabalho Perspectivas Docentes sobre o Ensino da Educação Física na Educação Infantil. Quero agradecer em especial as professoras Yara Aparecida Couto, do DFMH UFSCar, e professora também do PROEF, e a professora doutora Aline Fernanda Ferreira Vargas, Prefeitura Municipal de Rio Claro, que serão as professoras componentes da banca e que irão arguir o Júlio. Tá? Então, antes de começar, quero agradecer também a presença em especial do Osmar, que é o coordenador do nosso polo, né, que tem dado uma super força para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Tá? Então é isso. Julinho, a palavra está contigo. Obrigado. Eu vou iniciar aqui a apresentação, tá? Então, vocês vão ver a minha tela aqui. Só deixa eu abrir aqui, só um minuto. Glauco, só confirma para mim se vocês estão vendo a tela. Estamos sim, Julinho. Só Tá, dá o play legal. aí. Okay. Beleza. Obrigado. Pessoal, então, primeiramente, boa noite, né? Enquanto abre aqui, eu vou iniciar os agradecimentos, né? Que, primeiramente, agradecer, né, a banca total, né? A Aline, a Yara, o Glauco, por todo o empenho, né? Que vocês tiveram nesse tempo e, né, do meu trabalho. E só um momentinho aqui que não está abrindo, gente. Vou tentar abrir em outra página. Julinho, por favor, não esquece Oi. de clicar naquela barra depois do ocultar, tá? Certo, certo. Gente... Eu acho que... Bom, foi. Aí. Graças a Deus. Vou fechar meu microfone. Boa apresentação. Tá, obrigado. Então, voltando, gente, como já foi dito, né, o título do meu trabalho é Perspectivas Docentes sobre o Ensino da Educação Física na Educação Infantil. Né, agradecer desde já a banca, o meu orientador, por todo o empenho, né, por tudo que eles falaram na qualificação, que engrandeceu muito o meu trabalho, tá? Bom, iniciando, então, a apresentação, falar um pouquinho da introdução. Na verdade, eu busquei deixar mais sucinta a parte introdutória e vou tentar focar na apresentação nos resultados e nas considerações. Então, eu vou passar um pouco mais rápido por essas partes, introdução, né, e depois vou focar nos resultados. Então, na introdução, eu falo um pouco sobre o início da minha docência na educação infantil, né, alguns problemas que eu tive, aliados à minha falta de experiência, né, que eu me deparei muito com uma falta de sistematização da área, tá? Essa falta de sistematização trazia problemas no sentido assim, como eu vou trabalhar com essa faixa etária, né, os conteúdos, as estratégias de ensino, a avaliação que eu vou utilizar é a mesma que eu utilizaria no fundamental, né? Então, eu tinha muita dificuldade nos meus planejamentos de aula, principalmente nesse sentido. Coincidentemente, quando eu comecei a fazer o projeto, a prefeitura começou a conversa sobre a BNCC e sobre o currículo paulista, tá? Tentou homologar o currículo paulista como sendo o currículo da prefeitura aqui municipal de São Carlos, mas essas conversas cessaram e até o momento nada mais foi falado. Atualmente, nós passamos por uma reformulação total, né, dos diretores, supervisores, né, que agora são concursados. Então, fica mais uma interrogação aí. Bom, com isso,
o objetivo do meu trabalho foi analisar as perspectivas de docência de educação física sobre o ensino desse componente curricular na educação infantil da rede municipal de ensino de São Carlos. Então, o objetivo principal foi analisar como os professores de educação física que atuam aqui na educação infantil, né, eles veem essa docência, né? Então, é isso. Bom, na revisão de literatura, eu trabalhei com 3 capítulos, né, 3 grandes capítulos. Aqui também eu fiz uma reformulação dos capítulos, principalmente atendendo, né, uma sugestão da banca também. E aí, o que eu trabalhei, né? Primeiro capítulo, eu trabalho um pouco a educação infantil e a educação física, né? Então, assim, os principais documentos que regem a área, né, os principais conceitos, né, as leis sobre a área e sobre, né, a faixa etária. Depois, eu trabalho um pouco as propostas curriculares. Desculpa, não tinha esquecido de tirar um negocinho. Propostas curriculares e a educação física na educação infantil, né? Então, eu faço uma pesquisa sobre propostas curriculares, né, e de vários municípios e estados que trabalhem, né, que citam a educação física na educação infantil. E, por cima, assim, já achei poucas propostas que falam e contribuem especificamente para a educação física infantil. E, por fim, eu trabalho a educação física infantil no município de São Carlos, né? Então, eu traço um breve histórico de como iniciou, né? Quando foi o primeiro concurso, como está organizado. Bom, com isso, entramos na trajetória metodológica do trabalho. Eu utilizei 2 instrumentos de coleta de dados, os questionários, através da ferramenta do Google Forms, e a entrevista semi-estruturada. Quem foram os sujeitos dessa pesquisa, né? O sujeito foram os professores de educação física que atuam na educação infantil do município, né, de São Carlos. Então, até por uma recomendação da Secretaria da Educação, eu mandei esses questionários via diretores de escolas, né? Então, eu tive que enviar para os diretores, e os diretores passaram para os professores de educação física. Então, eu enviei esses questionários para 34 CMEs e obtive 22 respostas dos questionários. Após essa etapa, eu fiz um convite para que todos os professores participassem das entrevistas semi-estruturadas, e eu consegui realizar 5 entrevistas. Bom, o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFSCar, tá? E aí a gente entra um pouquinho na caracterização dos professores. Bom, aqui ficam algumas perguntas que eu realizei no questionário que caracterizavam os professores de acordo com a sua idade, a década de formação, o tipo de instituição, se eles possuíam outra graduação, se eles possuíam pós-graduação, o tempo de docência na educação física e o tempo de docência na educação infantil, tá? Então, na verdade, eram perguntas, assim, até rápidas de ser respondidas, e também uma forma para eu mapear e ver como era a formação desses professores. E só adiantando que eu consegui depois atribuir algumas relações entre a década de formação dos professores e basicamente, quais os conteúdos que eles utilizavam nas aulas de educação física. Mas isso eu vou falar mais para frente. Bom, então, entrando agora na questão dos resultados. Eu criei as categorias de análise por agrupamento. Então, eu criei 2 grandes categorias, principalmente relacionando as respostas das entrevistas e dos questionários. Essas categorias são elementos relacionados ao processo de ensino e de aprendizagem e o preparo dos professores para a docência. Então, começando aqui com os elementos relacionados ao processo de ensino e de aprendizagem. Bom, o que eu posso já falar de antemão, né? Os professores, além de... eles descreveram muita dificuldade para diferenciar e conceituar esses elementos, tá? E essa dificuldade eu pude ver nas respostas dos questionários, às vezes a inversão de algumas coisas, ou também deixando em branco e tal, que pode ser um fator, né? E também por conversas informais depois das entrevistas, né? Então, vários professores que realizaram as entrevistas falaram, nossa, mas dificuldade de responder essas perguntas, pergunta difícil e tal. E aí eu falo aqui a questão do jogo, né? Porque na educação física, principalmente, o jogo pode ser visto como conteúdo e, ao mesmo tempo, como estratégia de ensino, né? Porém, não foi esse tipo de dificuldade que eu percebi. Então, não é a questão relativa do jogo,
não entra nessa questão, foi uma dificuldade um pouco maior. Bom, iniciando aqui a análise dos conteúdos. Aqui, para ficar um pouco mais didático, eu relacionei a cor com os trechos, tá? Então, a cor que se relaciona aos trechos que os professores falaram. E só para lembrar, os professores estão identificados por números, né, os que responderam os questionários de P1, P2, P3 até o 22, e os mesmos professores que fizeram a entrevista estão identificados pelo mesmo número acrescido da letra E, de entrevista. Bom, então o que os professores disseram trabalhar? Alguns professores disseram trabalhar conteúdos relacionados a habilidades motoras e capacidades físicas. Então, o que eles citaram? Coordenação, equilíbrio, agilidade, expressão, conceitos. Coordenação motora, concentração, atenção, exercício de coordenação, agilidade, equilíbrio. Outros professores disseram trabalhar mais conteúdos relacionados à cultura corporal de movimento. Então, podemos ver lá, conteúdos da cultura corporal no geral, jogos, brincadeiras, esporte, dança, etc. Jogos, brincadeiras, danças, artes circenses, certo? E aqui entra a questão que eu falei para vocês da década de formação, né? Vamos lá, abrir. Então, nesse gráfico a gente pode ver que os números apontam para quê? 8 professores formados na década de 2000 e 7 professores formados na década de 1990, que são os números mais representativos do gráfico. O que eu pude perceber, que os professores com uma formação mais antiga, diríamos assim, nesse caso aqui, parecem atribuir mais conteúdos relacionados a capacidades motoras e habilidades motoras e capacidades físicas, tá? E os professores com uma formação teoricamente um pouco mais recente descreveram trabalhar conteúdos mais relacionados à cultura corporal de movimento. Então, o que pode, que se deve a isso? Parece, e a partir de 1980, nós tivemos um movimento renovador da educação física, que traziam novas pedagogias, e talvez esse movimento entre mais com os professores com uma formação mais atual, vamos dizer assim. É lógico que se a gente for pensar de 1980, nós estamos há 40 anos disso. Não é tão recente, mas ainda existe uma grande resistência a esses movimentos dentro da escola. Eu falo por experiência mesmo aqui na rede. Bom, então em relação aos conteúdos era isso. Estratégia de ensino, então é o mesmo padrão, das cores. Então, alguns professores citaram usar como estratégia de ensino o uso da ludicidade. Então, prática através do lúdico. Ensinar sempre pelo lúdico, é uma das estratégias que mais utilizo. Através do lúdico, muita música e imaginação. Tentem em todas as aulas incentivar um ambiente lúdico, onde a criança consiga explorar o máximo a criatividade, imaginação, protagonismo, cooperação, afetividade e respeito às regras. Os professores citaram trabalho através de roda de conversas. Então, vamos ver os trechos lá. Utilizo sempre as rodas de conversa para iniciar as aulas e explicar as atividades e, quando necessário, faço a demonstração. Em relação às estratégias de ensino, eu sempre utilizo rodas, que eu acho que fica uma forma mais fácil para todos me verem, escutarem, a gente fica numa relação de igualdade numa roda. Eles têm a possibilidade também de se manifestar. E aqui, através do lado do professor, parece entrar um conceito muito legal, que tira um pouco aquela questão do professor como detentor total do conhecimento e abre mais para a questão e para a figura do professor como mediador, que traz a criança, traz a voz do aluno para que isso se construa o conhecimento. Outros professores citaram a verbalização, então a verbalização, exposição, participação expositiva, e alguns professores também, que também aliados a ele, dá para fazer um paralelo com a década de formação, uma formação mais antiga, citaram trabalhar com estratégias de ensinos voltados para organização, rotina e disciplina. Olha lá, organização e rotina. Rotina, disciplina, respeito e atividades específicas para a faixa etária. Bom, então, entrando agora na avaliação, o que eu pude perceber é que os professores também avaliam de diferentes formas, dizem avaliar por diferentes parâmetros. Então, o que eu percebi? Que alguns professores citaram avaliar pelo nível de desenvolvimento motor. E aí, coerentemente, foram os professores que disseram trabalhar
conteúdos relacionados a habilidades motoras e capacidades físicas, né? Coerente. Então, vamos lá, ó, o que, que eles dizem? Velocidade de execução e quando consegue atingir metas estabelecidas, através do nível de engajamento e contentamento com as atividades realizadas, e empenho em tentar, do seu jeito, executar o proposto. Conforme eles realizam atividades, vou avaliando o grau de dificuldade que cada criança apresenta em cada uma. E outros professores citaram a avaliação mais voltada para aspectos afetivos e motivacionais. Então, lá, avalio a partir da observação, verificando a participação, a motivação, a autonomia, o entendimento em relação às atividades propostas. Ó, interesse dos alunos pelas atividades propostas. Outro trecho, em relação aos processos avaliativos, a observação diária de cada aluno em relação à evolução deles, mas não de forma comparativa, sempre observando as questões de motivação, de interesse, e se eles estão entendendo e compreendendo qual é o conteúdo, qual é o objetivo da brincadeira, do jogo. Eu avalio se as relações, se a educação física, se as minhas aulas estão sendo positivas em relação às relações que eles têm uns com os outros. Então, é muito importante também essa colocação do professor, né, que traz também a questão da avaliação, não só voltada para aspectos procedimentais e conceituais, mas sim também trazendo o caráter atitudinal, né? Então, trazendo o quê? A relação que eles têm uns com os outros, né? Trazendo um pouco para essa parte. Desculpa. Bom, faixa etária. Nessa subcategoria, eu trabalho, na verdade, eu fiz uma pergunta no questionário dos professores, né, que falava se, como eles dão aula dentro da educação infantil para crianças de 3, 4, 5 anos, né, são diferentes fases, eu perguntei se eles alteravam ou mantinham os elementos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem, né? Qual que era a atitude deles em relação a essa mudança. E aí, o que aconteceu? No consenso, né? Como tudo que já vem sendo falado. Alguns professores disseram alterar as estratégias de ensino, mas mantinham os conteúdos. Então, a gente pode ver pelos excertos aqui, ó. Em partes, o conteúdo é o mesmo. O que eu mudo são as estratégias e o grau de dificuldade das atividades em função da fase. Os conteúdos trabalhados são praticamente os mesmos, uma vez que trabalho muito com projetos. As estratégias também são as mesmas, o que muda é a complexidade das atividades propostas. A avaliação também não muda. Sim, a diferença de estratégias é necessária. O desenvolvimento e crescimento das crianças nessas fases é muito grande. Faz-se necessário implementar cada vez mais dificuldades para como eles se saem em situações que saem da zona de conforto deles. Geralmente os conteúdos são os mesmos, com grau de dificuldades distintos, levando em consideração a fase de desenvolvimento de cada turma. Então, percebemos aí, vários professores citaram, né, a alteração nas estratégias de ensino e, ao mesmo tempo, manutenção dos conteúdos. E outros professores citaram completamente o contrário, né, que eles citavam a alteração dos conteúdos e manutenção das estratégias de ensino e da avaliação. Vamos lá, ó, sim, na fase 4 trabalho mais com músicas, brincadeiras, cantadas, lateralidades, estafetas. Na fase 5 costumo trabalhar mais com jogos e brincadeiras. Na fase 6 quase no uso de músicas. E dependendo da turma e do lugar, começam a ensinar jogos mais complexos, como os de evasão. A avaliação é a mesma para todas as fases. Atualmente trabalho apenas com a fase 5, mas em outras oportunidades trabalhei com a 4 e 6 também. A avaliação e estratégia eram as mesmas, apenas os conteúdos eram diferentes. Para a fase 4, utilizava mais brincadeiras de roda e cantadas, por exemplo, e para a fase 6, mais atividades com bolas e estafetas. Então, a gente percebe mais uma vez uma falta de consenso entre os professores, em como trabalhar, diferenciando aí a faixa etária, né? Se mantinham ou não os elementos relacionados ao processo de ensino e de aprendizagem. Bom, então, eu finalizo essa categoria, e aí agora a gente vai ver por quê, né, que isso acontecia de alguma forma. Vamos tentar decifrar isso. Bom, essa categoria, né, eu inicio com o gráfico, porque foi uma pergunta que eu realizei no questionário, né, que se os professores se sentiam preparados para a docência na educação física infantil. E para minha surpresa inicial, 13, né, 60% dos professores disseram que sim. 8, né, 36% disseram que parcialmente, apenas um disse que não. Tá? E aí eu fui entender um pouco mais por que eles se sentiam tão preparados e eu tinha uma visão que não, né? Então vamos lá. A primeira coisa citada pelos professores é que eles conseguiram
né? Isso através da experiência da rotina. Então, esse preparo foi adquirido através disso, da experiência, do tempo de docência. Então, vamos ver os trechos lá que eles falam melhor do que eu. A experiência em trabalhar com essa faixa etária me deu bagagem que me permite considerar um preparo adequado para a idade. Hoje, pelo tempo de experiência na área, me sinto preparada, pois já conheço as características gerais da faixa etária, devido à minha experiência profissional. Gosto bastante dessa faixa etária, e desde que comecei a trabalhar como professor, atuo com a mesma. Então, entendo que ao longo desses anos, consegui aperfeiçoar muito a minha forma de trabalho. Tenho construído com a experiência e a autoavaliação da prática escolar, uma metodologia de trabalho que tem como eficiente, eficaz e coerente. No início, com dificuldades. Depois, com o tempo, prática, tudo foi se encaixando. Então, acho que essa última fala traduz bem a questão dessa subcategoria, né? Que com início com dificuldades e depois com o tempo tudo foi se encaixando. Mas de que forma foi se encaixando? Da melhor forma ou não? Como foi esse início? Né? Foi tão complicado ao ponto de eu ter que continuar? Como que, né, se desenvolve isso, né? Bom, é o que a gente vai ver. Os professores que citaram que se sentiam parcialmente, e até alguns que se disseram, né, se sentir preparados, citaram muitos problemas estruturais na área, principalmente relacionados a espaço físico. Então, vamos lá, ó. Não gosto muito dessa faixa etária, falta material, espaço. Em relação ao espaço físico, pela experiência que eu tenho, que eu já passei por várias escolas do município, a gente nunca tem um espaço adequado para trabalhar. A maior dificuldade que eu encontro é o número de alunos relacionado ao espaço físico. Então, eu quero dizer que tenho muitos alunos para um espaço pequeno. Nós sempre observamos que em escolas com essa faixa etária não é planejado o espaço para a educação física. Então, o professor, quando chega na escola, ele tem que procurar se adequar ao espaço que tem, né? Então, as escolas não têm uma quadra, não tem um espaço destinado especificamente para a educação física. E aqui eu queria abrir um parênteses, né, para dar um testemunho rápido, que, na verdade, no meu trabalho eu explico a história da educação física em São Carlos, né, e lá aparece a história dos parques infantis, que eram geralmente os parques muito grandes, e aí com o tempo eles foram ficando menores, eles foram sendo adaptados. Então a gente tem no município muitas escolas que realmente não foram preparadas, porque naquela época não tinha professor de educação física, né, na educação infantil, né, eram mais os cuidadores, o pajem, né. É que o relato é que hoje, infelizmente, eu comecei esse ano a dar aula numa escola de educação infantil, que ela foi feita faz 6 meses. É um projeto lindo, maravilhoso, toda de vidro, pintada, colorida, e ela continua sem um espaço para professor de educação física. Né? Então, uma escola que foi construída recentemente, não tem nem 6 meses de vida, continua com essa visão de que o professor, né, não precisaria estar ali, ou uma falta de preocupação mesmo. Então, eu e uma outra professora, nós estamos dando aula dentro do refeitório, por não ter espaço para dar aula. Geralmente não tem espaço, então todo mundo passando no meio da sua aula, todo mundo gritando, outras crianças de outras salas passando no meio também. Eu acho que você não é respeitado, você não tem o seu espaço. Hoje, a minha maior dificuldade é o espaço físico. Estou em uma escola que não tem espaço adequado, nem inclusive para salas de aula. Então, eu acho que fica claro, né, que o espaço físico realmente é um problema muito sério aí da educação física infantil. Bom, outros problemas relatados pelos professores, né, foram a falta de formação continuada. Aqui também, quando a gente fala falta de formação continuada, não tem objetivo de falar que eu preciso de um profissional voltado para a formação de professores uma vez por semana, não. A formação continuada poderia ser, inclusive, nos HTPCs, que é o horário que muitas vezes acaba sendo perdido e que poderia haver uma troca entre os professores de educação física. Com um mediador, hoje você vai propor uma atividade. Então, assim, não quero engessar essa questão da formação continuada para ser um curso ministrado por um especialista da área, não. Mas que poderia ser feito de outras formas, né? Então, lá, o que os professores falam, né? Sinto uma carência com relação às atividades mais motivantes para essa faixa etária, já que o período de interesse em relação a uma atividade é curto. Sinto dificuldade em preparar as atividades, pois me faltam ideias diferentes. Eu acho importantíssimo, porém, quando é oferecido alguma coisa para a gente na rede, é sempre um horário que você está dando aula, trabalhando, aí você não tem dispensa.
Eu entendo que a gente aprende muito na prática, mas chega um momento que faz falta, faz você parar para refletir. A educação continuada faria esse papel de ver coisas novas, porque a gente acaba ficando na prática e fica aquelas coisas antigas. Então, eu acho que o curso é uma coisa que abre a sua cabeça. Você consegue ter mais ideias, desculpa, porque é que tem que ser diversificar, né? Para que não fique na mesmice. Mas é ter ideias novas, é importante. Então, assim, fazer o curso direcionado para a nossa área, para a educação infantil, seria ótimo, né? Eu confesso que para fazer os cursos que a prefeitura oferece, para mim é inviável. Os horários que eles são os oferecidos. Então, a gente percebe que até existe os cursos, mas os cursos, os professores não conseguem fazer, né? Então, infelizmente é isso. Bom, aí vamos falar um pouquinho da orientação curricular, que talvez seja o grande balizador do meu trabalho, né? Que era a minha proposta e tal. E aí falando especificamente dessa falta da orientação curricular, né? Então, o que os professores falam? Nossa, não tem nenhuma, né? A gente entra na rede de paraquedas. Não sabemos nada do que tem que fazer, como tem que fazer. Acho que deveria ter. Acho que deveria ter como tem para as professoras em cada fase, o que se deve trabalhar. Eu acho que era fundamental que a educação física tivesse também. Eu me sinto completamente abandonado nesse sentido. Eu me lembro de pouquíssimas vezes de ter um amparo, mas isso nem era algo preparado pela prefeitura. Eu procurei outras pessoas da área que me ajudaram, mas eu procuro fazer cursos fora para poder auxiliar nisso. Porque dentro da rede mesmo, pouquíssimas vezes eu tive alguma coisa que fosse me ajudar na prática. O currículo, eu não tenho acesso ao plano, eu não tenho acesso a essas coisas. Mas me faz falta de ter uma orientação, me faz falta de que maneira eu deveria dividir melhor. Eu tento fazer o que acho melhor, mas nem sempre é possível. Orientação curricular, eu acho que a minha prática atual, ela não se faz tão imprescindível. No entanto, quando pensamos no aluno, aí sim acredito que ela seja bastante importante, para que o aluno tenha a mesma base em todas as escolas. E ao mudar de uma escola para outra, que é muito comum, que ele tenha a continuação do que está aprendendo. Então aqui fica uma coisa muito importante, através dos relatos desse professor, que a preocupação, né, com a orientação curricular não é só com os professores, mas sim com o aprendizado dos alunos, né? Então, assim, eu não vou garantir o aprendizagem, nada é garantido, né? Não existe garantia de aprendizagem. Mas, se eu tivesse uma orientação curricular, talvez eu tivesse mais parâmetros para que isso acontecesse, né? Para que esse aluno tivesse uma base comum que acompanhasse na outra escola, tá? Bom, eu acho que deveria ter uma orientação curricular para que todos os profissionais soubessem como começar, tivesse um norte, algo que eles tivessem como referência, que as crianças deveriam se apropriar naquela faixa etária. Como e o que eles deveriam aprender. Desculpa, me perdi aqui. O que a gente poderia passar de referência para eles em cada faixa etária, porque a gente chega perdido. E aí vai naquela questão de tentativa e erro. E cada um faz o que acha mais adequado e muitas vezes não dá certo, né? Então, aqui resume bem, né, também a minha sensação, que é essa, adquirir um método através da tentativa e erro, que muitas vezes a gente não sabe se está fazendo certo ou não. Bom, para falar que não teve só fatores negativos, né, vamos encerrar aqui essa apresentação dessa categoria com fatores positivos, né? O que a gente pode, que eu consegui perceber dos professores que eles citaram como fatores positivos, né? Então, citaram muito a evolução dos alunos, olha lá. Eu acredito que as aulas estão contribuindo de alguma forma em relação aos nossos combinados, às nossas regras. Eu acho que essa questão das atitudes estão melhorando. Então, eu vejo como positivo as minhas aulas, as aulas ministradas. Eu acho que está dando alguns frutos em relação a isso. E também em relação ao aprendizado das próprias práticas, vivenciadas. Eu percebo uma evolução nas brincadeiras, na forma de entender as brincadeiras, na participação, né? Outros professores também citaram como fatores positivos o sentimento de diversão dos alunos, né? Olha lá, mas eu sempre fico muito satisfeito, assim, com os alunos, brincando, né? Você olha para eles, eles estão se divertindo, dando risada, brincando de uma forma com alegria, né? Fazendo o que a gente está propondo, que é saltar, correr, trepar, e pular, e se pendurar, e coisa assim, né? Aqui é muito importante também essa colocação, e deixar aqui um parêntese, né, que o brincar é extremamente importante na educação física infantil, talvez seja um dos pilares, né, o lúdico, o brincar,
mas um brincar direcionado, né? Então, a professora até cita aqui, né, com alegria, mas fazendo o que a gente está propondo, né? Não é um brincar por brincar, né? É um brincar direcionado, né? Que tem intencionalidade. E também alguns professores citaram como as estratégias de ensino sendo positivas, né? Então, aqui, opa, perdão, o que eles falam? Eu acho que tem sido mais legal é adequar a atividade que ela tem a um formato para a realidade deles. Então, trazer os elementos infantis, dos desenhos que eles assistem, implementar um pouco das histórias, né? Então, trazer essa questão mais do imaginário para as aulas, que isso chama atenção e faz com que eles entendam e praticam a atividade. Questão de eu trabalhar muito o lúdico. Eu acho que isso ajuda e acho que é uma coisa positiva. Então, são estratégias de ensinos mais voltadas para o uso da ludicidade, né, que os professores estão vendo como fatores positivos. Bom, opa, para frente. Então, agora, entrando nas considerações finais, né, trazendo um pouco o objetivo do trabalho, né, que é analisar as perspectivas dos docentes da educação física infantil no município de São Carlos, né, o que a gente pode ver, o que a gente pode tirar desse cenário de tudo que foi apresentado, né, que o ensino acaba sendo, ele está fragmentado, né, o ensino está fragmentado e repleto de incertezas, né, lacunas, né, a gente vê muitos relatos das angústia até do professor, né, apesar de ele se sentir preparado, descrevendo que, né, que não sabe se está fazendo certo, se aquilo é realmente o correto, que não consegue garantir que os alunos tenham a mesma base em outras escolas, né, os problemas estruturais. Então, o que a gente percebe é isso, o ensino fragmentado, repleto de incertezas e lacunas. Outra coisa que ficou muito claro é a inexistência desses cursos de formação e bases curriculares, né? Isso, pelos relatos, a gente pode perceber que realmente é um fator muito, muito forte dessa insegurança dos professores, né? Talvez se a gente tivesse uma formação continuada, como eu disse, que nem precisaria ser por um especialista da área, mas uma troca entre os professores, uma vez por mês, né? Que auxiliasse, que trouxesse essas ideias que os professores precisam, né? E se também tivesse um currículo norteador, e aqui eu não falo como uma coisa engessada, gente, que eu preciso ter um currículo para engessar e o professor tem que fazer só aquilo, não. É como fosse um norteador mesmo, né? É uma base, é um norte para que o professor saiba como começar e não tenha tantas dificuldades como foram relatadas, né? Bom, outra coisa também que ficou muito claro, né, foi a dificuldade dos professores ao diferenciar os elementos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem, né? Então, os professores relataram muito isso, como eu disse, até nas entrevistas, e eu acredito que por um problema que venha de cima para baixo mesmo, né? Se a gente tem formação continuada, se você tem um currículo, né, se você tem um coordenador que te, né, fala, ó, faz um plano de aula, e o professor faça aquele plano de aula coerente com o currículo, com o PPP da escola, eu acredito que esses elementos estariam mais fortes para os professores, né? Principalmente em relação à conceituação e diferenciação deles. Mas é isso que a gente acabou não vendo, né? E, por fim, não posso deixar de parabenizar, né, os professores pela perseverança, né, e principalmente o relato de preparo relacionado à prática profissional deles, né? Então, perante a todos esses problemas que a gente vê na área, tudo que já foi citado, o professor ainda assim continuou e se sente preparado, né, a maioria ali disse, para ministrar aulas nessa faixa etária, né? Então, acho que essa perseverança é muito importante ser citada. Bom, gente, na apresentação do trabalho era isso. Eu queria agradecer muito, muito a atenção de vocês, tá? Novamente do Glauco, né, da minha banca toda, a Yara, a Aline, todo o pessoal que está assistindo aí, muito obrigado, tá? A minha família, principalmente, desculpa, a minha esposa, a minha filha, os meus pais, muito obrigado, gente, porque foi um grande desafio, mas eu acredito que está sendo completado. Bom, voltando aqui, que não acabou ainda. Eu queria apresentar para vocês, né, o produto, né,
Esse produto, na verdade, foi uma recomendação do mestrado profissional, né, que eles pediram para que a gente realizasse, né, um produto mesmo que tipo, traduzisse um pouco do meu trabalho, né. Então, nós tivemos a ideia, né, eu, Glauco, né, de fazer como se fosse um livreto, né, que trabalha ideias e reflexões sobre a prática pedagógica na educação física infantil. Então, essa aqui é a capa, né, desse livreto. Aqui tem o sumário, né, com tudo que apresenta nesse livreto. A apresentação, né, que ó, esse material é fruto da dissertação de mestrado, intitulada Perspectivas Docentes sobre o Ensino da Educação Física na Educação Infantil. E a partir de informações relacionadas ao ensino da educação física na educação infantil, obtidas juntos aos professores, e através dos questionários entrevistas, organizamos esse texto, né, que traz alguns conteúdos, estratégias de ensino e avaliação, tá? Então, eu falo um pouco sobre os conteúdos, né, cito algumas bases, e aqui eu trago, né, um pouco de cada conteúdo. Aqui a gente tem um QR Code, né, então se vocês apontarem o celular aqui para o QR Code, a câmera do celular, vocês vão abrir um vídeo, tá? E o vídeo vai abrir a brincadeira, no caso, que é a mãe da rua, tá? Então, eu trago algumas brincadeiras, jogos e esportes. Aqui eu utilizei até algumas fotos, né, das minhas aulas, né, aqui um futebol em duplas, na educação infantil, o mini boliche, QR Code também aí. Aí, jogos e esportes, eu trouxe o mini atletismo, também são fotos, aqui, no caso aqui é a recreação. O mini sumô, também é uma foto tirada aqui numa aula minha, tá? Então, são os jogos de luta, tá? A bola é minha, outro jogo de luta, né? Atividades rítmicas e danças, como corre-cutia, estátua. Aí eu falo sobre sobre a estratégia de ensino, né? As rodas de conversa, que é uma estratégia, a verbalização, a ludicidade, e também falo um pouco sobre a avaliação, né? Então, como é feita a avaliação, né? Alguns exemplos, as referências. E é isso, pessoal. Muito obrigado de novo, agradecer. Agora eu não vou engasgar, agradecendo novamente. E eu vou parar a apresentação aqui, que eu não sei como fazer isso. Aqui. Bom, obrigado, Júlio. Eu vou interromper, então, a gravação para a gente começar a segunda etapa, ok? Beleza. Obrigado.